Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aqueles que já estão presentes e agradeço, sobretudo, à professora Adriana Rocha de Holanda Coutinho e ao professor Glauco Salomão pela presença. Eu fico muito feliz por essa iniciativa e foi uma coisa que foi arranjada pelo professor Glauco, ele que tomou realmente a iniciativa de convidar a professora Adriana, e eu agradeço bastante. Essas atividades que nós estamos fazendo virtualmente, elas são pertencentes a um projeto de extensão chamado Série Diálogos. Inicialmente, nós faríamos todas essas atividades no auditório da FECAP, mas devido ao Covid, à pandemia e nosso processo de isolamento, nós tivemos que migrar, na verdade, para cá. E, sinceramente, eu acho que foi uma boa pedida. Talvez, no futuro, nós percebamos as coisas boas que a pandemia nos trouxe e a facilidade de poder fazer atividades dentro do conforto da nossa casa, utilizando o meio eletrônico, para mim, ao menos, tem sido bastante satisfatório. Agradeço a professora Adriana Rocha, pessoalmente, porque eu sei que ela é extremamente ocupada, é uma pessoa que é muito atuante, não apenas nas suas atividades docentes, mas também nas suas atividades políticas e suas atividades profissionais de um modo geral. E também agradeço ao professor Glauco Salomão, que é um professor muito querido da FECAP, do curso de Direito, mas também é muito querido de outras instituições, como Unicap, enfim. Então, nós temos aqui a possibilidade de ter duas pessoas muito ocupadas que tiveram a gentileza de ceder um pouco de seu tempo para nos trazer mais conhecimento e uma reflexão crítica sobre aquilo que nós estamos passando. Então, hoje, nós vamos discutir uma temática que foi, inclusive, proposta pelo professor Glauco, e muito me inquietou logo de início, que foi justamente o seguinte: a pandemia como pretexto. E eu acho que o que vai ser apresentado aqui é justamente a observação de como essa pandemia pode ser utilizada como pretexto para causar algumas violações em direitos fundamentais. E é algo que nós temos que ficar extremamente vigilantes. Nós temos um Estado democrático de direito instaurado, mas a todo momento ele passa por diversas intempéries e as pessoas questionam isso. Estamos percebendo isso nos noticiários e até mesmo em algumas passeatas que estão ocorrendo, e temos que realmente perceber o nosso papel social dentro dessa conjuntura política, conjuntura de direito, enfim. Então, eu gostaria de pedir para a professora Adriana Rocha, caso ela queira, por ser a nossa convidada externa, o professor Glauco já é da casa, então gostaria de pedir e passar a palavra para a professora Adriana Rocha. Muito obrigada, professora. Bom, boa tarde ainda, não é, a todos e todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite de Rebeca e do meu querido amigo, Glauco Salomão, que tem sido um parceiro inestimável na defesa das boas causas constitucionais. Então, eu tenho a sorte de já estar numa linha de convivência com o professor Glauco já há muitos anos, e eu não me canso de dizer, ele sabe disso, não é, o quanto eu tenho orgulho, como nordestina, não é, como constitucionalista, de ver o brilho do professor Glauco, sobretudo em relação à sua construção doutrinária, tendo eco em várias instituições de ensino, que eu tenho tido também a oportunidade de frequentar e de conversar com os docentes, com os acadêmicos. Então, falar de Glauco é sempre, para mim, um grande prazer. E agora, mais ainda perto, né, estamos dividindo essa missão na UAB, da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania. Então, eu na presidência, Glauco na minha co-presidência, me auxiliando nesse debate, que é um debate muito atual, Rebeca, e para os alunos e alunas aqui presentes, né, virtualmente, mas que estão nos assistindo, um debate muito atual, que é sobre a questão, né, de restrição ou até possível suspensão de direitos fundamentais. Então, Rebeca, voltar à FECAP, para mim é sempre um prazer, mesmo que aqui nessa pauta virtual, não é a primeira vez que eu tenho oportunidade de debater, né, com os professores da casa, e tem você também essa figura feminina de liderança, de acolhimento, uma acadêmica, uma professora que tem também essa responsabilidade de incentivar
esses debates interinstitucionais, entre instituições, e eu, como professora da Católica há mais de 20 anos, fico muito orgulhosa de poder também estar aqui, dividindo com vocês esse momento. Né? Então, vamos começar. Eu combinei com o professor Glauco, então é interessante para vocês entenderem um pouco como é que vai ser essa metodologia do nosso debate. Né? Eu conversei com o Glauco e nós repartimos essa nossa exposição. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho, não é, sobre a questão mesmo mais teórica, doutrinária, e enfrentar, já que nós temos aqui muitos alunos ainda, muitas cabecinhas ainda em desenvolvimento no que diz respeito ao direito constitucional, então é importante que a gente exatamente tenha esses marcos doutrinários, teóricos e jurisprudenciais, e, sobretudo, a análise do texto da Constituição, essa hermenêutica constitucional, que é interessante, né, em relação a essa temática de restrição, para a gente poder, então, chegar no ponto-chave da nossa discussão, que é a possibilidade de restrição, né, como exatamente desculpa dessa pandemia para a gente atacar, a gente não, né, os gestores, sobretudo os gestores públicos, desrespeitarem e descumprirem esses princípios e essas premissas fundamentais do nosso texto maior. Então, inicialmente, é interessante a gente abordar a questão dos direitos fundamentais nesse cenário jurídico brasileiro, como, além de termos, né, essa ideia recorrente de que direitos fundamentais representam no nosso sistema cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser ultrapassados, não é? Esses direitos não poderiam ser ultrapassados por mudanças legislativas, infraconstitucionais, ou mesmo pelo poder de reforma. Então, há aí, não é, um limite intransponível no que diz respeito a essa proteção, não é, desse núcleo, vamos dizer assim, mais duro do texto da Constituição, onde estão a maior parte, né, onde está a maior parte desses direitos fundamentais. Então, mesmo o Supremo Tribunal Federal reconhecendo que essa proteção da cláusula pétrea, ela se restringiria, ou pelo menos de forma aparente, de forma óbvia, ela estaria apenas nesse artigo 5º da Constituição, né? Nós sabemos que essa força axiológica, a força valorativa, a força principiológica que está contida dentro de todo e qualquer direito fundamental, obviamente que sempre faz com que a gente tenha que ter cuidado quando defendemos qualquer mudança no texto da Constituição cujo assunto, cuja temática seja direito fundamental ou direitos fundamentais. Então, reforma trabalhista, reforma previdenciária, não é? A própria reforma tributária. Então, esses elementos de discussão do poder reformador sempre enfrentam, na doutrina brasileira, não é? Diante exatamente desses questionamentos, sobretudo daqueles que estudam direito constitucional, essa preocupação, não é, sobre o alcance de uma possível mudança, se isso representaria um esvaziamento daquele direito fundamental, não é, se poderia representar também um retrocesso a um ganho democrático que não pode, não é, deixar de ser comemorado a partir da Constituição de 1988, com essa expansão desse catálogo de direitos fundamentais. Então, surge uma série de preocupações, uma série de demandas interpretativas, hermenêuticas, nessa seara dos direitos fundamentais. Mas, apesar desses limites e dessa compreensão, desse cuidado que se deve ter quando falamos de mudanças em torno de direitos fundamentais no texto da Constituição, é certo também que, para que haja uma convivência harmônica desses direitos, é preciso sempre, não é, que nós tenhamos em mente a máxima de que não há direitos fundamentais absolutos, não é? E é isso que parece ser, não é, gente, uma lógica, inclusive, de convivência social, quando afirmamos, às vezes até num processo educacional das nossas crianças, dizendo, olha, o limite, não é, o seu direito termina, às vezes, quando o direito do seu coleguinha de escola começa, do seu irmão, da sua irmã. Então, isso que já está nesse discurso, vamos dizer assim, da compreensão de pluralidades,
de diferenças, e que há na sociedade claro, uma condição, não é, para que essa sociedade mesmo ela possa sobreviver, de que em muitos momentos tenhamos que ceder em relação ao exercício de algum direito, não é? Então, daí essa recorrente manifestação, sobretudo do nosso Supremo Tribunal Federal, em torno do que nós chamamos colisão de direitos fundamentais, não é? Que exige exatamente essa perspectiva também, essa acolhida dessa restrição nessa seara desses direitos fundamentais, nesse alcance, nesse campo de atuação desses direitos fundamentais. Então, liberdade de expressão versus discurso do ódio, a gente sabe que essa é uma temática que está agora muito em voga, sobretudo no debate de fake news, né? Porque isso também engloba essa discussão, não só a discussão eleitoral, mas a discussão da convivência nesse mundo virtual, nessas redes sociais. Então, qual é o limite da minha liberdade de expressão, qual é o limite do meu direito de reunião, qual é o limite, né, da minha liberdade de locomoção, do meu direito de ir e vir. E, óbvio, que para que a gente possa exatamente fazer uma interpretação de acordo com a Constituição e tomando como base, principalmente, essa solidificação dessa jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. Aliás, né, nós temos ministros e doutrinadores no Supremo Tribunal Federal, então quem já passou pela disciplina de constitucional, quem está na disciplina de constitucional, sabe que muitos dos livros que são, né, sinalizados com bibliografia dessas instituições, na verdade, são de autores que hoje estão lá no lugar de ministros do Supremo, o que não nos dá necessariamente a segurança de que o doutrinador ele vai ser, o mesmo juiz, o mesmo ministro do Supremo, no sentido das suas convicções, das suas construções teóricas, das suas inspirações no direito comparado. Então, a gente sabe que nessa realidade, muitas vezes, de julgamento, algumas páginas, talvez, de algumas obras, necessariamente tenham sido riscadas ou até rasgadas, né? Mas, apesar dessa dinâmica e dessa possibilidade, sim, de mudança, inclusive de interpretação, óbvio, e de convencimento ali dos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, mas nós sabemos que, recentemente, quer dizer, que houve, todo um reforço nessa teoria da restrição a direitos fundamentais, quando o STF reconheceu, não só como constitucional, mas como necessária, a participação dos estados e dos municípios nas chamadas medidas restritivas. Então, o que nós sentimos na pele aqui em Pernambuco, e que foi também objeto de decisão em outros estados e também em municípios, teve exatamente esse aval do STF, provocado, obviamente, por uma tentativa aí do governo central, da União, de uma legislação que se pretendia nacional e não uma lei federal na sua competência de normas gerais, mas que, vamos dizer assim, houve por parte do Executivo Federal um anúncio claro de que essas restrições elas seriam decididas exclusivamente pela União. Então isso iria pôr à terra, gente, toda a estrutura e o sentido do que nós chamamos de federalismo de cooperação, e o STF fez o seu papel, na minha compreensão, e fez bem, e fez rapidamente, reconhecendo que não, que o papel da União, nesse caso, seria exatamente a partir dessa leitura de competências administrativas comuns relacionadas, sobretudo, à saúde pública, e no âmbito da competência legislativa, seria competência concorrente, o que significaria dizer que cabe à União legislar sobre normas gerais, então a normatização geral ficaria a cargo da União, e os estados, dentro das suas competências normativas também, de acordo com as suas peculiaridades e a predominância de interesse,
poderia atuar, bem como os municípios, nesses casos relacionados à pandemia. Né? Então, surge para os constitucionalistas todo um reforço nessa ideia de restrição a direito fundamental, toda uma compreensão de que, se não existem direitos fundamentais absolutos, não significa dizer também, e aí sem rasgar a jurisprudência do Supremo, que possa haver um esvaziamento completo daquele direito fundamental justificado pela pandemia, né, ou por uma situação de necessidade. Vale lembrar que a Constituição, ela usa a expressão suspensão de direitos fundamentais apenas quando nós temos a hipótese de estado de sítio. Tá? Isso é muito emblemático, isso traz para nós exatamente toda essa simbologia de proteção e de cuidado que devemos ter com essa pauta dos direitos fundamentais, porque sabemos que em estados autoritários e que em governos, não é, que não são muito afeiçoados às pautas democráticas, é bem interessante que você comece com esse discurso de restrição e você vá ampliando, ou seja, que essas restrições, elas ganhem uma dimensão que não apenas desconsiderem o que nós chamamos na doutrina de núcleo essencial do direito fundamental. Essa teoria também tem reconhecimento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então o próprio STF reconhece, não é, a pertinência e a aplicabilidade da teoria do núcleo essencial dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não é? Então a gente precisa proteger esse núcleo e, além disso, compreender que há nessa dinâmica de interpretação alguns princípios que são usados não só pelo Supremo, mas que são muito conhecidos da nossa doutrina. Sobretudo um deles, que tem um destaque absoluto, que é a ideia de proporcionalidade. Então, quando se faz uma escolha, quando se toma uma decisão, seja ela uma decisão legislativa, seja ela muitas vezes uma decisão também de gestão administrativa, e essa decisão legislativa, ela traz um impacto exatamente no alcance daquele direito fundamental, não é? Obrigatoriamente terão que ser observadas essas, vamos dizer assim, ou serem observados esses elementos ou esses subprincípios que compõem, não é, essa ideia de proporcionalidade. Não é? E, no meu ponto de vista, e até sem termos assim, a necessidade de tanto aprofundamento nessa teoria, ou nessa ideia de aplicação do princípio da proporcionalidade, existe uma máxima que eu acho que nos ajuda muito na compreensão de toda essa possibilidade de restrição de direitos fundamentais, que é justamente, não é, a perspectiva de que nunca, em nenhuma circunstância, aquilo que se perde pode ser maior do que aquilo que se ganha. Então, a partir do momento em que eu faço a escolha por um lockdown, por exemplo, e que eu restringo a liberdade, o direito de ir e vir, não é, dos indivíduos, em que eu impeço a liberdade de reunião, que no direito constitucional, simbolicamente, é extremamente ampla. A liberdade de reunião não pode ser impedida, a não ser que não seja pacífica, não é? Que haja o uso de armas, ou que exatamente frustre, ou tenha essa intenção de frustrar uma outra reunião marcada exatamente para aquele mesmo horário, para aquele mesmo local. Então, essa proteção, ou essas proteções constitucionais, elas seriam, obviamente, né, restringidas por uma decisão em relação ao lockdown, né, em relação a não só ao isolamento social, mas principalmente as medidas um pouco mais duras que foram tomadas, não só aqui no nosso estado, mas em relação também a outros entes federativos e a outras localidades. Né? Então, precisamos pensar que qual é o bem jurídico que se quer proteger,
o que é que se quer alcançar com aquela decisão, para que a gente possa decidir com mais coerência quais seriam exatamente, né, essas escolhas possíveis diante de um cenário excepcionalíssimo, que é o cenário da pandemia, né? Então, apesar de toda essa, vamos dizer assim, desse aparente confronto do governo federal com os governos estaduais, principalmente com os governos estaduais, e até para justificar essa minha fala, como é que a gente pode debater proporcionalidade e razoabilidade e colocar na balança aquilo que a gente ganha vai ser maior do que aquilo que a gente perde, se nós não temos dados objetivos para fazermos essas escolhas, né? Então, em que momento vamos dizer assim, esse processo de não transparência, né, também esse processo de tentativa de se maquiar dados, tentativa de não levar a público informações que podem sim salvar vidas, e nem todo mundo, não é, tem a compreensão, às vezes, do risco que corre, a não ser quando, infelizmente, no seu núcleo familiar ou de amigos, acontece, não é, uma situação de um óbito causado exatamente pelo Covid ou pela Covid, não é, pelo vírus ou pela doença. Então, nessa perspectiva, a gente precisa exatamente entender, não é, que também, por outro lado, e aí será a fala do professor Glauco, aqui complementando essa minha primeira provocação, professora Rebeca, eu espero que a gente possa exatamente fazer um debate, né, mas que a nossa preocupação não seria apenas com esse reconhecimento de que a doutrina constitucional reconhece a possibilidade de restrição, de que existe no Supremo Tribunal Federal, não é, uma pauta atenta em um processo hermenêutico constante para garantir exatamente essas liberdades, mas tem o outro lado da moeda, né, que é exatamente a nossa preocupação. Será que essa situação excepcional, será que esse momento em que estamos vivendo e que estamos reconhecendo e falando sobre restrição de direitos fundamentais, isso justificaria, vamos dizer, essa excepcionalidade poderia justificar atos ilegais, flagrantemente inconstitucionais e que ferissem a nossa ideia de proteção a direitos fundamentais? E só para completar minha fala, e abrindo na sequência, acredito eu, para o professor Glauco, nunca é demais lembrar, já que eu mencionei os estados de exceção, né, há um limite constitucional, que a gente chama de limite circunstancial ao poder de reforma, que seria intervenção federal, seria estado de sítio e seria estado de defesa, né? Essas três circunstâncias excepcionalíssimas que impedem que o Congresso Nacional ele modifique o texto da Constituição Federal. Mas, sobretudo, diante do estado de sítio, que é a medida mais radical, né? A intervenção também é uma situação de excepcionalidade, mas não se traduz em estado de necessidade. Então, a Constituição de 88 entendeu por bem apenas essa previsão do estado de sítio e do estado de defesa, e o estado de sítio sendo o estado mais rigoroso, mas nunca é demais lembrar que a própria Constituição sinaliza que, mesmo nessa situação excepcionalíssima, o judiciário continuará podendo fiscalizar e punir eventuais excessos e desrespeitos, né, aos princípios que norteiam exatamente a Constituição Federal. Então, se até no estado de sítio eu preciso ter um judiciário atento para evitar, né, os abusos autoritários que eventualmente podem nascer dessas situações excepcionais, isso já nos dá, né, aí uma sinalização dessa minha preocupação e a preocupação também do professor Glauco, de que essa pandemia ela não seja uma justificativa também, por outro lado,
para agressões, desrespeitos injustificados a direitos fundamentais. Então, Rebeca, para não cansá-los, tentei falar aqui em torno de 30 minutos, marcou tempo, mas eu estava aqui me guiando, né, um pouco, talvez até um pouco menos, mas eu gostaria, então, agora de devolver a palavra a você, Rebeca, para que a gente possa continuar aí com esse nosso debate tão rico e agradecer mais uma vez aqueles que nos ouvem, que nos veem, que estão participando hoje com a gente desse momento tão importante da FECAP. Muito obrigada. Professora, eu que agradeço pela sua gentileza e pelas suas palavras, e a sua fala vem a casar bastante com algumas perguntas que eu já tinha recebido antes. Quando nós montamos uma atividade como essa, nós fazemos um processo de antes, durante e depois. E o antes é justamente recolhendo algumas perguntas prévias que pessoas, tanto da faculdade FECAP, que é o curso de Direito, quanto externas, elas podem fazer diretamente no nosso Instagram. E pelo menos 3 perguntas aqui a senhora já adiantou. Agora, outras eu vou colocar novamente depois da fala do professor Glauco, porque eu acho que realmente vale a pena retomar, até para que elas fiquem mais claras, porque algumas percebe-se exatamente o que a senhora tinha colocado, a questão da necessidade de seguir a Constituição, mas também temos que ter cuidado em relação a essa necessidade, digamos assim, de seguir as orientações de saúde pública. Quais são, nesse caso, quais são os grandes problemas que estão ocorrendo, vamos colocar dessa forma. Mas, no final, eu leio as perguntas aqui. Para passar a palavra para o professor Glauco, que sempre foi muito gentil, sempre foi muito atento às necessidades do curso, e não apenas do curso, mas, consequentemente, da extensão. Obrigada, professor, e agora a palavra é toda sua. Obrigado, Rebeca, obrigado, professora Adriana. Bom, primeiro queria cumprimentar todo mundo que nos acompanha, que participa aqui dessa discussão, e eu acho que é importante registrar, já de partida, Rebeca, me permita aqui a informalidade, mas essa organização desse encontro de hoje, na verdade, dessa série toda, isso é fruto do seu trabalho, do seu empenho, que, independentemente, né, dessa atividade remota, sempre foi uma característica muito forte sua, dessa dedicação em tudo que você faz. Então, na verdade, o mérito é todo seu, e você está de parabéns pela iniciativa e pela organização dessa série de diálogos. E cumprimento a professora Adriana, minha amiga, já de muitos anos, é uma pessoa que sempre me inspira e em que eu tenho muita admiração, não só pela profissional que é, mas pela pessoa que realmente é um exemplo que, para mim, é um exemplo muito forte, muito significativo. E eu queria começar aqui tratando de alguns pontos que já foram colocados por Adriana e já adiantar um pouquinho uma outra linha de raciocínio. Quando essa pandemia toda começou, foi natural que surgissem dúvidas sobre até que ponto os estados e os governos poderiam tomar alguma medida legislativa, administrativa de combate à pandemia, mas que em alguma extensão restringissem direitos fundamentais. E nesse campo aqui, quer dizer, a teoria constitucional, de certo modo já consolidada, ela trazia resposta, que foi isso que a Adriana já trouxe muito bem, quer dizer, a noção de colisão de direitos fundamentais, é a necessidade de se observar a proporcionalidade dessas medidas para verificar se os meios que foram empregados são adequados, se são necessários, e principalmente, em se tratando de uma calamidade ou de uma crise sanitária, o aspecto da transitoriedade, quer dizer, são restrições que só se justificam enquanto essa situação perdurar, ou seja, havendo um retorno ou o surgimento de uma nova normalidade, essas restrições elas vão cessando gradativamente. E foi esse, inclusive, a própria posição da Comissão de Estudos Constitucionais. A professora Adriana é a presidente, nós integramos a comissão, Natália está aqui também, é integrante da comissão. Foi essa a posição que a gente manifestou quando analisamos as medidas restritivas aqui em Pernambuco,
exatamente sob esse prisma da proporcionalidade. Mas, tentando trazer um outro aspecto aqui para o debate, para a discussão, quando a gente falava ali na pandemia como pretexto para a violação de direitos fundamentais, inclusive agora há pouco eu estava divulgando, né, relembrando aos amigos a discussão de agora à tarde, aí teve alguém num grupo que disse, professor, lá está dizendo, né, como disfarçar a violação de direitos fundamentais. Aí teve um colega que disse, o senhor vai dar os macetes de como violar direitos fundamentais. Não, não é bem isso. A ideia é um pouco diferente, é tentar entender um contexto mais amplo que tem chamado a atenção de muitas pessoas e que acontece em alguns países recentemente, que talvez seja o caso de algumas situações aqui no Brasil, que é a de invocar a pandemia como uma justificativa, né, ou como uma razão para agir, mas de uma maneira mais camuflada, de uma forma sutil, para atingir direitos fundamentais ou para tomar uma medida que a Constituição ela não autorizaria. O problema é que, em muitos aspectos, são decisões que podem assumir uma aparência de legalidade, podem assumir uma aparência de constitucionalidade, mas a sua finalidade, o seu espírito acaba distorcendo, né, as proteções constitucionais e os direitos fundamentais. E isso acaba sendo também um desafio para nós da área de direito, justamente porque não são agressões tão visíveis, não são violações escancaradas e que estão ali, né, expostos à imprensa, ao olhar crítico da opinião pública, justamente porque são medidas que vão sendo tomadas de forma mais difusa e diluída, e isso acaba dificultando a sua percepção e, consequentemente, o seu controle. E só para antecipar um caso, para a gente entender um pouquinho do que é que eu estou falando, eu vou aqui citar a situação de hoje, né, de um caso que está sendo amplamente discutido, que foi a edição da medida provisória que, na prática, autoriza que o ministro da Educação nomeie os retores das universidades públicas, as federais e os institutos federais, sem qualquer participação da comunidade acadêmica, como é o modelo adotado no Brasil. Quer dizer, de eleição por parte dos alunos, dos professores, dos servidores, ou seja, para que a pessoa que vai estar à frente da direção conte com a legitimidade da própria comunidade acadêmica e, com isso, claro, neutralize a interferência política de qualquer governo. E por que esse é um caso interessante? Porque ele precisa ser analisado não como uma medida isolada, quer dizer, tomada hoje sob a justificativa de que, como estamos numa pandemia e a orientação é o isolamento social, o distanciamento, então não tem como haver eleição. Como é que os alunos vão para a universidade, como é que os professores vão para a universidade votar no candidato a reitor se sequer estamos com aulas presenciais? Então, diante dessa justificativa, você tem uma medida de interferência na autonomia universitária, usando a pandemia, de novo, como pretexto. Mas, se nós observarmos que desde o início tem havido uma série de ataques à autonomia universitária, portanto, isso não é uma situação isolada, é uma série de decisões ou de falas, né, ou de tweets, né, de todo modo, tem um caráter simbólico, porque isso vem das autoridades governamentais e que, de alguma maneira, vem tentando desqualificar a academia, o conhecimento científico e tentar interferir nesse campo. Muito bem, então esse é um exemplo, claro, em que a gente nota uma deturpação da ideia da pandemia como uma estratégia retórica para a violação constitucional, no caso aqui da autonomia universitária, e com risco, claro, a perseguição política no âmbito das instituições, abertura de processo administrativo apenas por uma questão ideológica, de perseguir quem pensa diferente
de alguns integrantes do governo, e tudo, percebam, com um viés de legalidade. Não estamos falando de um ato institucional, estamos falando de uma medida provisória, que é um instrumento previsto pela Constituição, foi editada pelo presidente da República, e existe alguma, né, necessidade, alguma urgência que justificasse a medida provisória. Então, é nesse sentido que há uma aparência de legitimidade. Mas tem outros casos aqui, a gente pode discutir depois na parte dos debates, mas eu acho que é importante entender, digamos, um contexto mais amplo disso, algo macro, né? E isso tem a ver, Rebeca, com dois fatores. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com um fenômeno que tem atingido vários países com tradições democráticas já bem consolidadas e que tem passado por um processo que alguns autores chamaram de uma erosão democrática. Ou seja, esses retrocessos eles não têm sido uma decorrência de uma ruptura institucional, como acontecia no século passado, com golpes de Estado, tomadas de poder por uma junta militar, com tanque na rua, né, bombardeiam o palácio do governo, como aconteceu no Chile, mas, em vez de um colapso, existe um processo de erosão. E esse processo de erosão ele se caracteriza exatamente porque é algo mais lento, é gradativo, mas é igualmente destrutivo, porque são várias ações que vão sendo tomadas a médio e longo prazo e que vão minando por dentro do próprio sistema democrático os pilares do constitucionalismo democrático, ou seja, separação de poderes, direitos fundamentais, proteção de minorias, preservação das oposições políticas e assim por diante. E nesse sentido, alguns países se encaixam nesse cenário. Os Estados Unidos seria um exemplo com a eleição de Trump, mas também países do leste europeu, como a Turquia, como a Polônia, como a Hungria. Na América Latina, a Venezuela já era citado como exemplo disso, a Bolívia também, com o governo Morales. E no último relatório de um instituto que avalia a qualidade democrática dos países, o Brasil ele passa a fazer parte de um país que passa por um processo que ele chama de autocratização, ou seja, não há rigorosamente uma ruptura autoritária, mas há digamos, um caminhar para um modelo mais autocrático e, consequentemente, se distanciando daquele mínimo que se exige, o que normalmente a gente compreende como uma democracia constitucional, né? Esse fenômeno ele também tem a ver, não é só por isso, mas também está relacionado com isso, com o surgimento de governos populistas, né? E o populismo a que eu me refiro não é algumas pessoas, inclusive, muitas vezes mas um governo populista, um líder populista é aquele candidato que se vale de uma retórica ou de uma demagogia para tentar conquistar. Não, a questão não é essa, mas existem vários elementos que vão caracterizar um líder populista. Quer dizer, normalmente são pessoas que se utilizam de uma crise política, uma crise econômica e fazem, normalmente, acusações a uma elite corrupta, ao sistema predominante, sistema político predominante, um ataque aos partidos, e ele se lança normalmente como algo novo, né? Alguém antissistema, alguém que promete toda uma estrutura política renovada e que apresenta promessas que não foram atendidas pelo establishment, né? E aquilo tem que ser ignorado, e eu agora sou o novo, prometo uma nova política. Consequentemente, esses governos populistas, eles assumem, via de regra, uma narrativa antipluralista de povo. E aqui isso é importante, porque, como eu disse, não se trata de alguém simplesmente demagógico, que muitas vezes, e nesse ponto faria parte apenas de uma estratégia política, de defender determinadas bandeiras e se lançar na representação de determinados grupos excluídos ou vulneráveis, ou de alguma maneira
mais afastados da representação tradicional e que se apresenta como alguém que representa esse povo, né? Mas a questão não é só essa. A questão é que o caráter antipluralista de povo, ele transforma os opositores, ele transforma aqueles que pensam diferente, não em rivais políticos, em opositores que em toda democracia pluralista tem, mas ele converte os opositores em inimigo político. Então, pensando numa lógica schmittiana de política, de amigo e inimigo, quer dizer, o inimigo ele tem que ser neutralizado na esfera pública e, uma vez eleito, um governo populista ele vai se valer de todas as prerrogativas relacionadas ao cargo, inerentes ao cargo, para tentar atingir aqueles grupos, né? Aqueles inimigos que são antipatriotas e por aí vai. Isso também não tem a ver, esse populismo, não tem a ver com uma bandeira ideológica de direita ou de esquerda. Existem exemplos de um populismo de direita, como na Hungria com Viktor Orbán, na Polônia também, ou nos Estados Unidos com Trump, como também existem populismos de esquerda, né? Como temos vários exemplos na América Latina, Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia, como eu referi, o Chávez e Maduro, consequentemente. Então, nesse sentido, o populismo ele não é rigorosamente uma bandeira política, mas é muito mais uma estratégia política de governo. E nesse sentido, ao assumir um viés antipluralista de povo, né, como uma categoria excludente, quer dizer, quem não faz parte do meu clubinho é um antipatriota, esses governos populistas eles também têm um viés anti-institucional. E esse é um ponto aqui importante para a gente refletir. Por que um viés anti-institucional? Porque na medida em que esses líderes eles chegam ao poder democraticamente, são eleitos pelo povo, as eleições continuam existindo, existem disputas eleitorais, a imprensa livre, apresentam ali os candidatos, cada qual com sua plataforma, mas uma vez no poder, a ideia do antipluralismo, quer dizer, ele faz com que eu atuo em nome de um povo verdadeiro, moralmente superior, e todas aquelas instituições que servem para me fiscalizar, consequentemente, são instituições arbitrárias, são instituições que vão de encontro à voz das ruas, vão de encontro à voz do povo, e eu sou, na verdade, o legítimo representante do povo, né? Tem um trabalho de uma pesquisadora que tem analisado esse fenômeno, que o título dela é muito interessante. O título dela fazendo uma analogia com a fórmula clássica da Constituição Americana do We the People, né? Nós, o povo. O título dela é Me the People, quer dizer, eu sou o próprio povo, eu, o líder político, eu sou a encarnação do próprio povo e sou um porta-voz único dessa população homogênea e não plural. Então, o caráter institucional faz com que algumas medidas no governo sejam adotadas tentando fragilizar ou neutralizar justamente aquelas instituições que são, por natureza, contra-majoritárias. São instituições que fiscalizam o próprio governo. Então, por isso que, para quem tem visto o que aconteceu na Hungria, para quem tem visto o que aconteceu na Venezuela, não é de estranhar essa série de ataques ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo recentemente, que são duas das principais instituições de fiscalização do governo, de qualquer governo. Né? Então, mandar um cabo e um soldado para fechar o Supremo, né? Ameaçar ministro Supremo, ameaçar descumprir decisão do Supremo Tribunal Federal, tudo isso vai construindo, vai criando um universo, digamos assim, simbólico, que de um lado atende a minha base de seguidores, mas por outro lado vai enfraquecendo o sistema de checks and balances, que é crucial para a manutenção da democracia, porque do contrário, com a fragilização desse sistema e dentro de uma democracia que mantém eleição, nós temos o que uma professora chamou de uma
a expressão democratorship, quer dizer, é uma democratura, quer dizer, eu tenho uma eleição, preserva-se uma eleição, mas no final você tem um governo com perfil autoritário, então acaba sendo um autoritarismo ungido pelas urnas, né? É um modelo híbrido, e isso acaba muitas vezes trazendo confusão e alguma dificuldade na identificação desse fenômeno. E analisando muito o atual governo, ele traz várias características que se enquadram nesse, digamos, script populista que vem sendo expandido por vários países. Então, voltando um pouquinho para o meu ponto de partida. Então, quando a gente fala aqui na utilização da pandemia como pretexto, eu estou querendo apontar justamente a utilização da pandemia, muitas vezes como desculpa para tentar atingir as instituições de controle e, indiretamente, fragilizar ainda mais grupos de oposição, minorias, né, direitos fundamentais de determinados grupos, a própria liberdade de imprensa. Então, que tipo de situação eu identificaria que faz parte desse momento, né? Além da medida provisória de hoje, que atinge a autonomia universitária, eu queria citar outra aqui que também foi muito interessante, que foi uma edição também de uma medida provisória que suspendia algumas normas da Lei de Acesso à Informação, isso lá no começo da pandemia, quando havia a pressão para que o presidente divulgasse o resultado do seu exame, se ele havia ou não contraído o coronavírus após o retorno daquela viagem aos Estados Unidos, em que boa parte da sua comitiva havia sido infectada. E ali ele edita uma medida provisória mudando regras da lei de acesso à informação, o que na prática servia para que os órgãos governamentais não tivessem mais a obrigação legal de prestar aquele tipo de informação ao público. E isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, tivemos um outro caso muito interessante, que foi a edição também de uma medida provisória que permitia que as empresas de telefonia, banda larga e tudo mais, fornecessem os nossos dados ao IBGE, em tese para que o IBGE fizesse pesquisas, né? Porque não pode haver entrevista presencial, então precisava de algum elemento ali que desse base às pesquisas do IBGE. E isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que, olha, de novo, entendemos a situação, mas essa medida provisória ela é extremamente vaga, ela não diz exatamente para que esses dados vão ser utilizados, ela não diz qual é a finalidade, ela não prevê situações de responsabilização na hipótese de vazamento desses dados pessoais, nem de uma utilização indevida, né? E para quem estuda e pesquisa esse tema, sabe muito bem que numa sociedade de informação, os nossos dados são, na verdade, uma moeda, né? Quando alguém aceita ali, vai fazer uma conta numa rede social e aceita ali os termos e condições, é gratuito. Não, você, na verdade, está vendendo seus dados, porque a partir do momento em que você vai curtir alguma coisa, uma postagem, publicar alguma coisa, isso vai sendo, vai alimentar o teu perfil, e aos poucos vai ser possível identificar as suas preferências, os seus gostos, a sua religião, a sua ideologia política. E para quem viu o documentário sobre o Cambridge Analytica, sabe perfeitamente como isso foi utilizado, né, para influenciar a campanha do Brexit no Reino Unido, como isso foi utilizado na eleição dos Estados Unidos, como isso foi utilizado, né, na eleição de outros países também, porque há uma manipulação da informação justamente para direcionar uma propaganda e uma agenda política para um determinado grupo, né? E foi diante disso que o Supremo disse, não, a medida provisória ela é inconstitucional. Nesse caso, por mais a priori, por mais razoável que seja a justificativa, mas ela traz elementos que comprometem, sim, a integridade da privacidade e dos dados pessoais, inclusive
talvez colocando ali direito fundamental aos dados como, aliás, o direito à proteção de dados como uma nova categoria de direitos fundamentais. Um outro exemplo também que eu acho que é interessante, isso também foi muito pouco explorado, passou despercebido, é que numa determinada ação que envolvia ali participação da Câmara, do Executivo, que estava lá no Supremo Tribunal Federal, o então advogado-geral da União, ele defendeu a seguinte tese. Durante a pandemia, havia, claro, a previsão de que várias medidas provisórias fossem editadas, e o AGU sustentou que, enquanto perdurasse a pandemia, não deveria haver a contagem do prazo da edição da medida provisória. A Constituição ela prevê o prazo de 60 mais 60 dias, então o argumento foi, vamos criar uma analogia como se o Congresso estivesse em recesso, porque se ele estivesse em recesso, o prazo, de fato, para. Mas, entre dizer que o Congresso está em recesso e invocar a pandemia para criar um falso recesso e autorizar a edição de medidas provisórias sem submetê-la a um controle congressual e com prazo indeterminado, na prática, o resultado seria que a gente estaria dando ao presidente o poder de legislar por medida provisória sem qualquer controle congressual. E, de novo, esse roteiro ele não é novo. No início da pandemia, na Hungria, o presidente Viktor Orbán, ele conseguiu que o parlamento, só que lá, ele, de fato, o partido dele tem a maioria no parlamento, então isso facilita algumas coisas, e o parlamento basicamente autorizou que Orbán governasse por decreto, por tempo indeterminado. Então, teríamos algo semelhante aqui no Brasil, não fosse a intervenção do Supremo Tribunal Federal. E para já finalizar, um outro exemplo também interessante nesse caso foi como é que chama? A medida provisória que mudava o regime de responsabilidade civil dos agentes públicos aqui no Brasil, criando aquela ideia de que eles só seriam responsáveis se eles tivessem agido com dolo ou erro grave, né? E ali o contexto era essa polêmica envolvendo a utilização, por exemplo, do medicamento que ainda não teve sua eficácia comprovada. Então, daria um respaldo legal que, se um médico prescrevesse aquele medicamento e se aquilo resultasse na morte de um paciente, ele não seria responsabilizado pessoalmente, a não ser que houvesse um erro grave ou dolo, né? Mas isso o Supremo, de novo, percebeu, e o Supremo disse, tudo bem, vamos, então, criar responsabilização por dolo e erro grave, só que, e daí foi o pulo do gato, se considera erro grave uma orientação médica sem comprovação científica, né? Que era exatamente onde estava ali o atrito com o governo, aquela sucessão no Ministério da Saúde. Então, são esses episódios que a gente tem observado nos últimos meses que vão criando um cenário que, de novo, uma professora aqui, Lene Chepello, ela tem descrito como legalidade autocrática, né? Ou então um legalismo autoritário, que é exatamente a utilização de instrumentos e de ferramentas que a ordem jurídica de fato prevê, que a Constituição ela de fato autoriza que os governos utilizem, só que com um propósito diferente, né? Mudando a sua finalidade, mudando o espírito do Instituto e tendo ali como efeito prático a desidratação de alguma instituição, a violação camuflada de direitos fundamentais, a perseguição de rivais políticos, né? Nesse cenário todo, de novo, essa situação em que o presidente, se valendo ali de uma discricionariedade administrativa, determina que as informações sobre o número de óbitos da Covid não sejam mais reveladas até às 19 horas, e sim depois das 22, que é para que não saíssem nos jornais de maior audiência
no país. Então, é um desafio para quem lida, principalmente com o direito público, porque a gente está enfrentando aqui discricionariedade administrativa, edição de medida provisória, utilização dos recursos públicos para essa ou aquela finalidade, e tudo isso, de fato, faz parte do aparato, digamos, que o Poder Executivo tem, e que dentro de uma situação de normalidade democrática, e via de regra, as constituições elas são pensadas para funcionar dentro de uma normalidade democrática e não necessariamente numa situação extrema como a que a gente está vivendo, que, de novo, concordo com a Adriana que não é estado de defesa, não é estado de sítio, mas também não é uma normalidade social, institucional, e isso acaba fazendo com que essas categorias, esses conceitos que são tão arraigados na nossa doutrina, na nossa dogmática, muitas vezes sirvam como uma roupagem para medidas autoritárias, só que revestidas de uma aparência de legalidade. Então, é nesse sentido que alguns pesquisadores têm chamado a atenção. Esse é um tema que eu acho que também merece um cuidado especial, porque ele testa um pouco a nossa dogmática, a nossa jurisprudência tradicional, e não é propriamente não são medidas autoritárias como as que a gente viu no século passado. Então, só para finalizar, quando alguém fala, o presidente, aqui e acolá, vamos defender um retorno de um AI-5, vendo o que se passa, eu diria, não, o AI-5 ele não vem mais como AI-5, ele vem nas entrelinhas, ele vem, às vezes, ali em uma regra embutida numa medida provisória, numa emenda constitucional, ele vem em um tweet de algum ministro, mas há uma camuflagem, um cuidado maior em veicular medidas que não são compatíveis com a Constituição. E esse é um desafio porque há uma sutileza que acaba dificultando a percepção do que se passa de uma maneira mais ampla e que vem sendo adotada de uma forma mais difusa, mais diluída, mas que o efeito, de fato, pode comprometer a médio e longo prazo a própria estrutura de uma democracia constitucional. Então, era isso que eu queria trazer, digamos, para a gente começar a discutir, a pensar. Agradeço desde já a atenção de todo mundo e me coloco também à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Nossa, eu que agradeço, eu fico realmente encantada com a fala de vocês. Percebo que não há um debate, mas aqui há um alinhamento de ideias. Temos já algumas perguntas que foram colocadas, não apenas aqui no chat, mas também perguntas que, de certa forma, vocês já adiantaram. Tem um ponto muito interessante que eu gostei da sua fala, Glauco, em relação ao fato dessa questão autocrática que você traz. Se nós observarmos, isso sobretudo é violento. Eu sou estudiosa de Hannah Arendt, e tem uma coisa, um pequeno detalhe da teoria dela que as pessoas não entendem muito bem, mas eu acho que casa muito com aquilo que você está falando agora, que é justamente a situação do seguinte: quanto mais nós temos ataques ao poder hegemônico, digamos assim, mais esse poder reage com violência. E aí, o que é essa violência? Não é apenas uma violência física, mas é uma violência simbólica, é uma violência que atinge os nossos direitos fundamentais, é uma violência que atinge o nosso direito de ir e vir. Então, isso pode ocorrer, como você muito bem colocou, talvez não como um AI-5, uma nova versão desse AI-5, mas muito provavelmente, eu também acredito nisso, que ele virá diluído. E aí, você trouxe alguns exemplos, e nós podemos realmente constatar que essa erosão, ela está presente, e aí eu entro com a teoria de Hannah. É uma erosão que ela é violenta, porque ela me atinge diretamente. Eu acredito que quando você falou na questão do populismo, eu até coloquei aqui a palavra populismo e coloquei justamente, saí fazendo algumas anotações e coloquei, de certa forma, até mesmo o fascismo, porque você citou alguns governos, mas não citou necessariamente Mussolini. E a sua fala casa diretamente com o que aconteceu na Itália. Em que sentido? Tínhamos ali uma pessoa que iria salvar o mundo, salvar os italianos de uma crise, que iria unir a nação, iria restaurar a economia, trazer de volta o orgulho, mas era extremamente populista. E esse populismo foi utilizado como uma estratégia de cerceamento de direitos.
E após o período fascista, a Itália sofreu por um problema econômico severo. Muitas pessoas morreram de fome, não apenas por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela praticamente não conseguiu se restabelecer em alguns setores. E você percebe exatamente como isso ainda hoje é um problema na Itália. Então, se nós colocarmos isso no âmbito mais internacional, como você, de certa forma, fez, nós teremos essa erosão democrática, né, que alguns chamam de pseudo-democracia também, eu tenho escutado isso bastante, colocado de uma forma como se nós não percebêssemos o que está ocorrendo na sociedade. E aí, eu vou adiantar já algumas perguntas para vocês, e vocês podem ficar à vontade para responder, fazer um bate-bola, como vocês muito bem quiserem. Como eu tinha dito, algumas vocês já se anteciparam e colocaram. Mas tem uma aqui que eu acho interessante colocar, que Glauco mencionou já no finalzinho da fala dele, que é justamente a relutância na apresentação dos dados oficiais do Covid-19 não seria uma estratégia do Ministério da Saúde e do governo federal para burlar e cercear os nossos direitos à informação. E a pergunta, ela continua, na verdade, eu estou juntando duas perguntas. E qual seria a solução para... a pessoa colocou aqui uma palavra que eu prefiro não traduzir, porque é uma palavra forte. Não forte no sentido de intensidade, mas a pessoa colocou um palavrão aqui. Mas ela colocou da seguinte forma: qual seria a estratégia que nós, enquanto pessoas, enquanto aqueles que que executam sua cidadania, que possuem cidadania, poderiam se colocar contra o governo e exigir a liberação desses dados? Porque o professor Glauco colocou aqui que o governo não libera mais um determinado horário para que isso não seja na matéria no Jornal Nacional. E aí eu cito o Jornal Nacional porque, inclusive, foi uma fala do próprio presidente. E aí o Jornal Nacional vai e coloca aquela chamada que eu pensei que alguém tinha morrido, mas, na verdade, era para anunciar esses dados. E aí ele tentou burlar isso, obviamente, por conta da preservação de sua liberdade de imprensa. Mas a pergunta dessa segunda pessoa é justamente essa: como nós, pessoas que vivem no Brasil, que são brasileiras, pessoas que podem, por exemplo, se colocar diante disso e até mesmo exigir o direito a essas informações veiculadas? E aí, quem vai? Eu acho que eu posso começar, se Glauco me permitir. Professora Rebeca, eu só queria antecipar. Não é para confirmar a sua apresentação inicial de que eu sou uma mulher muito ocupada, mas às 18h30 eu já tenho uma outra conferência aqui no meeting, então, assim, mas eu vou ficar, inclusive, se der, a gente fica até nos dois, eu vou dar um jeito, porque está muito interessante, e eu estou, assim, muito feliz de poder estar aqui ao lado de vocês nesse momento. Só para complementar um pouco essa fala de Glauco, quando ele e é sempre muito rica de informação, né, essa palestra e essas conclusões que Glauco nos traz, nós estamos diante de um cenário em relação ao Supremo, e aí para juntar as nossas falas, que a gente precisa, como cidadãos e cidadãs, e até nessa pergunta, Rebeca, que foi feita, a gente não pode deixar de fazer essa colocação aqui, nós estamos muito próximos de termos uma mudança nesse Supremo Tribunal Federal, e a escolha, ela vai vir justamente de um chefe do Executivo que tem demonstrado de forma reiterada, volto a dizer, que não tem nenhum afeto pela democracia e muito menos pela estabilidade das instituições, não é? Lembro daquela fala extremamente equivocada, reputando ao Poder Executivo o poder moderador, e aí, lembrando da Leda Boechat Rodrigues, um historiador, e aqui eu gosto sempre de fazer referências femininas, Leda Boechat, na história do Supremo Tribunal Federal, não é, já nos apontava e colocava exatamente de que esse pensamento em relação à substituição do poder moderador no Brasil vinha na direção do Supremo Tribunal Federal. Então, quando se pensou em trazer esse STF nos moldes do sistema norte-americano, né, a ideia era de substituição
desse moderador. Depois nós evoluímos, nós temos os tribunais constitucionais europeus, nós falamos de cortes constitucionais, mas existe essa raiz histórica no Brasil, o que demonstra ainda mais, o que reforça essa fala equivocada e perigosa, né, no sentido de dar novamente vamos dizer, esse superlativo para o Poder Executivo que ele não tem dentro da estrutura democrática brasileira. Então, acho que a gente, hoje, como cidadã, Rebeca, Glauco e querida Henriqueta, que também nos ouve, né? Nós, hoje, eu acho que nesse cenário, nós como somos agentes de informação e que temos esse privilégio, né, de estarmos na academia, debatendo, discutindo e motivando as pessoas a refletirem sobre esse cenário político, eu acho que isso não pode ficar de fora da nossa pauta, porque o próprio Gilmar Ferreira Mendes enfrentou dificuldades para acessar o Supremo Tribunal Federal, não é? A gente tem na história mais recente, não é, o próprio ministro Fachin, né, que também enfrentou muitas dificuldades. Então, um nome escolhido que não que não sinalize exatamente essa responsabilidade, não só curricular, mas, sobretudo, de formação democrática, tem que ser rechaçada pelo Senado Federal. Então, que o Senado pressione, porque, em geral, os presidentes fazem o quê? Eles retiram o nome. Quando eles sentem, e a Rádio Corredor do Congresso ela é muito forte, né? Quando eles sentem que não existe um campo ali favorável para a aprovação daquele nome, eles preferem não passar vergonha, retiram e tentam no outro momento. Então, a gente precisa pressionar esse Senado, estarmos atentos como cidadãos e cidadãs que somos, para que essa escolha, né, ela não reflita essa tragédia de outras escolhas que têm sido feitas, infelizmente, para esses cargos importantíssimos na República Brasileira, né, para o exercício de funções importantíssimas, e não é um ministro de Estado, é um ministro do Supremo, dotado de todas as garantias constitucionais e de vitaliciedade. Então, nós precisamos fazer um recorte aqui importante, já que a gente está falando de possíveis violações, a gente está falando de populismo, a gente está falando de deteriorização a curto prazo de questões e de fundamentos e pilares que nós demoramos muito, né, para erguer. Então, a gente precisa estar nessa luta aí conjunta. E eu queria só colaborar, porque na fala de Glauco foi me animando e sempre me iluminando. Eu disse, não, eu preciso complementar, não é, e fazer essa contribuição em relação ao STF, porque, de fato, o ataque ao Supremo Tribunal Federal, mais do que o ataque a Rodrigo Maia, ao Legislativo, no meu ponto de vista, esse sim é o cenário desolador que a gente pode ter nesse momento, não é, em relação a essas pautas de retrocesso, não é? Muito mais do que pautas legislativas, muito mais do que esse cenário de ministros ou de não ministros atuando nesse governo, né? A ausência de ministros e a ausência de qualquer critério técnico razoável que informe exatamente a escolha do nosso executivo. Então, vamos estar atentos e atentas para a gente não perder esse bonde e discutir, debater e colocar para o grande público aquilo que interessa, eu acho, nesse momento. Obrigada, professora Rebeca, obrigada, professor Glauco, e um beijo, Henriqueta. Professor Glauco. Eu vou só complementar rapidinho, concordo com o que a Adriana falou, e queria só trazer um outro aspecto, né? Na pergunta que você leu aí, Rebeca, a pessoa fala em relação a essa questão da retirada dos dados oficiais e o Supremo proferiu uma decisão também acho que o relator era Alexandre de Moraes, justamente determinando que os dados da Covid fossem divulgados como eram antes, né? Se não me engano, até às 19h30, alguma coisa assim. E aí chega um ponto. O Supremo, aqui no Brasil, ele já vinha sendo muito questionado por uma espécie de um excesso de protagonismo, de ativismo judicial, o que é uma crítica, de fato, procedente. Em muitos casos, o Supremo ele interferiu
de forma ilegítima, digamos, no jogo democrático, mas em outros casos, de fato, ele assumiu um protagonismo que, no meu modo de ver, foi necessário, inclusive, para avançar uma agenda de direitos individuais e de proteção de minorias, né? Então, aqui citaria casos de casamento igualitário, mudança de nome de pessoas trans e por aí vai. E uma crítica que já se fazia antes da pandemia era que o Supremo ele pecava muito quando proferia decisões de forma monocrática, através dos seus ministros de forma isolada. Até Oscar Vilhena, que é um professor da FGV lá de São Paulo, ele escreveu um texto em 2008 em que ele falava uma supremocracia, ou seja, esse agigantamento do tribunal. Agora a gente já fala numa ministocracia, porque é como se cada ministro do Supremo ele acabasse corporificando a própria instituição e decidindo individualmente. E nesses casos que eu citei hoje, muitos deles as medidas provisórias foram suspensas por decisões liminares dos relatores. Barroso, Alexandre de Moraes e por aí vai. Até saiu uma matéria, uma notinha na Folha de São Paulo, sabe, no domingo, que já há uma brincadeira interna no Supremo, dizendo que, por uma coincidência, muitas ações diretas contra os atos do governo, que potencialmente criam um atrito com o governo, tem caído para Alexandre de Moraes. Né? Quase que já há uma prevenção ali do ministro Alexandre de Moraes. Mas, de fato, há esse problema do tribunal, digamos, de forma mais procedimental. Mas, excluindo esse aspecto, eu não vejo, nesses casos, que o Supremo, se a decisão fosse tomada pelo colegiado, eu não viria aqui um excesso do tribunal. Muito pelo contrário, eu acho que ele está agindo exatamente como é o papel básico do tribunal, de um tribunal como o Supremo, que é um tribunal constitucional, que é esse viés contra-majoritário, de barrar, de fato, digamos, um avanço mais autoritário das instituições representativas e majoritárias. Isso é o Executivo, isso é o Congresso Nacional. Então, por exemplo, impor que o governo seja transparente. Será que seria uma interferência, de fato, do judiciário no governo? Quer dizer, o governo ele não tem a obrigação de ser transparente? Claro que tem, né? Então, você tem, na verdade, um recuo do governo, uma tentativa de dificultar o acesso a informações públicas e o judiciário intervém para corrigir. Então, nesse aspecto, o que é que se pode fazer? Não, por enquanto, tem havido acionamento das instituições que fiscalizam, né? E deve ser assim. O que também não exclui, nem pode impedir a atuação, como também tem havido, né, de organizações civis, uma imprensa mais crítica, e, de novo, não é à toa que também a toda hora há algum ataque à imprensa, algum ataque a alguém que tem uma posição mais crítica em relação ao governo. Hoje em dia, uma ex-apoiadora do presidente estava lá com cartaz expondo o número de mortos, e a resposta do presidente foi: sai daqui. Quer dizer, são atitudes institucionais ou não institucionais, mas que têm um impacto simbólico que não pode ser menosprezado, né? E a frase que talvez simbolize melhor isso é: eu sou a Constituição. Quer dizer, nada mais autoritário do que eu sou a Constituição e não eu, governo, por mais legitimado por uma maioria que seja, mas eu tenho que atuar dentro das regras do jogo democrático e das limitações constitucionais. Né? Então, não vejo aqui um excesso de ativismo do tribunal, eu vejo um excesso de inconstitucionalidades por parte do governo, e o tribunal tenta conter esse avanço, pelo menos enquanto pode. Né? Porque talvez o próximo ministro... Enquanto existe, né? Enquanto existe também. Né? E aproveitando, enquanto a Adriana falava desses ataques ao Supremo, a gente concluiu um artigo agora, eu e duas orientandas de um mestrado, em que a gente está falando de um bullying constitucional. O Supremo tem sofrido um bullying, né, porque tem sido vítima de agressões reiteradas e contínuas, e não se sabe até que momento ele vai suportar, porque não é um tribunal sozinho que se mantém, ele depende também de uma rede de outras instituições para ter a sua integridade preservada. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta
Eu acredito que realmente as falas de vocês foram arrebatadoras. E eu vou usar essa palavra porque eu tenho acompanhado aqui o WhatsApp, eu tenho acompanhado diversas mídias que comentam sobre esse debate, né? Uma das coisas que nós estamos tentando fazer é também fazer a transmissão via YouTube. Então, inevitavelmente, eu tenho que fazer todo esse processo de gerenciar tudo. E a palavra que foi usada foi exatamente essa, foi arrebatador. Eu acredito que vocês contemplaram várias das perguntas que foram adiantadas, mas, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta de Bruna Virgínia Andrade de Almeida, que ela faz o seguinte: professor, então acredito que é mais direcionada para Glauco, mas, obviamente, Adriana, o senhor acredita que poderíamos falar que estamos diante de uma onda reversa, nos termos da teoria de Huntington, havendo essa erosão democrática em vários países de forma semelhante? Tá. Veja, essa tem sido, de fato, como eu falei, uma característica muito comum, digamos, com esses novos populismos, né? E assim, a necessidade de identificar esse fenômeno serve exatamente para fazer uma contraposição entre novas estratégias que também são autoritários, de um autoritarismo, digamos assim, clássico, né? Só para ficar no exemplo do Supremo que a gente vinha falando, e não só o trabalho já referido por Adriana da Leda Boechat, um outro trabalho de uma historiadora, faleceu há poucos anos, que era Emília Viotti, que também tem um trabalho muito interessante sobre a trajetória do Supremo. Ali você percebe, em vários contextos diferentes, como a institucionalidade ela era atingida por atos de ruptura, né? No Supremo, durante o regime militar, ele foi atingido, por exemplo, com o AI-2, decretado por Castelo Branco, quando amplia o número de integrantes do tribunal, para permitir que ele, presidente, colocasse no tribunal pessoas alinhadas ao regime militar daquela época. E isso foi feito como uma medida mais branda, porque o que se queria era caçar já alguns membros do tribunal. E essa cassação veio depois com o AI-5, quando foram aposentados 3 integrantes do Supremo, né, tidos ali como contrários à ideologia daquele momento, e tanto o presidente quanto o vice-presidente da corte, naquele momento, eles se aposentaram voluntariamente porque sabiam que seriam a bola da vez. Então, com uma tacada só, 5 integrantes do Supremo saíram do tribunal em razão de uma coação institucional, né? Então, esse é o modelo clássico aqui do autoritarismo. Mas Orbán, na Hungria, não aposentou integrantes, não deu uma canetada, baixou um decreto mudando o Tribunal Constitucional. Mas, com a maioria no parlamento, conseguiu alterar a Constituição para criar mais vagas no tribunal, para que ele escolhesse quem iria para o tribunal. Então, esse é o ponto. Existe um verniz de legitimidade, mas com o propósito de atingir aquela instituição que fiscaliza o governo para cooptá-la e capturá-la politicamente, né? Quando a gente vê toda hora as interferências que o governo faz no Supremo, de intimidação, veja que a resposta do governo tem de ser: isso faz parte da minha liberdade de expressão, é o meu direito de criticar as instituições, o tribunal ele vem sendo equivocado em várias decisões, a gente tem que colocar juízes mais isentos lá dentro, quer dizer, é isento quando ele decide de acordo com o que eu quero que ele decida, ou então, na primeira vaga, eu vou colocar um ministro terrivelmente evangélico, porque é importante para uma pauta relacionada a minorias, né? Aborto e por aí vai. Então, veja que, rigorosamente, ele se utiliza de uma zona cinzenta ali entre o lícito e o ilícito, né, para atingir uma outra instituição, mas, ao mesmo tempo, se precaver de um ataque de que está sendo autoritário. Não estou sendo, estou só expressando a minha ideia. Eu estou me valendo da minha prerrogativa de indicar alguém para o tribunal com um perfil que eu acho adequado, né, como os outros presidentes fizeram, né? Então,
essa legalidade autocrática ela vai se manifestando dessa forma. A gente está falando do Brasil, mas é isso também que tem sido verificado nesses países que eu mencionei, sem uma ruptura drástica. E veja que o caso da Hungria ele é interessante porque, como integrante da União Europeia, você coloca a própria União Europeia em questionamento, quer dizer, vocês admitem que um integrante da própria União ela assuma declaradamente uma posição antidemocrática. Isso não é um pré-requisito da própria integração europeia. Então, veja que é um problema que tem uma repercussão internacional também muito grande. E o populismo ele assume esse viés mais nacionalista, anticosmopolita. Isso acaba dificultando as coisas, mas são estratégias de camuflagem de medidas autoritárias que vêm sendo usadas, digamos, no momento contemporâneo. Alguma consideração, Adriana? Eu acho que nós já estamos nos encaminhando realmente para o final, né? Até para preservar o seu horário, e até porque também, com essa brincadeira, nós estamos aqui há 1h30. Que bom, né? Está maravilhoso, professora. Não, eu acho que é nesse sentido. Eu vi um outro questionamento, eu acho que foi de Pedro, não sei se foi o que você cumprimentou no início, você disse que estava muito feliz com a participação dele, mas ele falou sobre a questão de dispensa de licitação, entrando nessa seara. Pedro Santoro. Nessa questão, eu acho, Pedro, que muito pelo contrário, não é? A gente tem defendido aqui nesse debate que não é porque estamos diante de uma situação de excepcionalidade que ilegalidades ou não transparência ela pode exatamente motivar esses atos da administração pública. Né? Então, é o inverso. Agora, que isso sempre aconteceu. E aí o fechamento é do nosso título, dessa nossa provocação, não é? E que isso sempre aconteceu, esse desrespeito por alguns gestores, mas que a pandemia, claro, aparentemente pode ser uma grande desculpa para você burlar, não é, essas normas, é onde a gente quer chegar, e é isso que a gente quer combater, e o nosso entendimento é exatamente o inverso, que apesar de critérios de urgência, que apesar da gente poder exatamente compreender em muitas situações a possibilidade de restrição a direitos fundamentais, isso não quer dizer que nós estamos simplesmente desconsiderando todo o arcabouço de proteção constitucional que nós temos e que a gente não pode, de maneira nenhuma, sobretudo nesse momento de transição democrática, me perdoe, eu estou enxergando esse momento, transição democrática, que a gente vai justamente deixar, né, de lutar e de questionar e de debater e de se colocar contra, e se insurgir em relação a qualquer tentativa mesmo de desrespeito a esses parâmetros constitucionais. Então, acho que a nossa missão é essa, tanto a minha, quanto do professor Glauco, e certamente da professora Rebeca, cumprirmos aí com esse nosso papel, não só na academia, mas também nessa nossa vivência cidadã, né, que é tão importante para a gente poder desenvolver aí, não é, uma sociedade, uma civilização realmente confiante na pluralidade de ideias e no respeito às instituições, às leis e à Constituição. Eu acho que esse é o único caminho. A gente não tem outro, não. Rebeca, muito obrigada. Não sei se eu já posso me despedir. Fica à vontade. Eu agradeço, Adriana. Fico realmente muito encantada pela sua presença, sempre foi muito disponível aos convites da FECAP, e eu, sinceramente, agradeço bastante pela sua presença aqui, foi maravilhoso. Pode me convidar de novo, viu, professora? Estou sempre à disposição para a gente poder debater, tem muitas temáticas aí interessantes para a gente repercutir, e fico muito feliz, viu, Glauco? Agora é o recorte de gênero, né, de encontrar essa academia, né, e ensinando direito e trazendo exatamente essa efervescência necessária que a gente tem para o debate, e com a presença aqui hoje de Glauco, um orgulho sempre tê-lo do meu lado e dividindo comigo com seriedade, né,
essa pauta constitucionalista. E agradecer a cada uma que nos assistiu, não só a Henriqueta, que eu reencontrei agora depois de tanto tempo, né, mas também de tantas outras pessoas que estão aqui, Catarina, Natália, que eu vi também já, Bruna. Um beijo grande para todos e todas vocês. Professor Glauco, gostaria de se despedir? Claro, claro. Bom, primeiro, de novo, queria não só agradecer o convite e parabenizar pela organização do evento, também agradecer a todo mundo que ficou até agora, que nos acompanhou, que fez pergunta, que está aí atento. Henriqueta deixou aqui, tem uma mensagem que eu fui monitor da turma dela há 14 anos atrás, isso era uma informação desnecessária, mas tudo bem, é um prazer. Tá certo. Mas é muito bom reencontrar todo mundo, ainda que virtualmente. E, Adriana, a gente segue junto nessa discussão, nessa troca de experiência, de conhecimento, que sempre tem sido muito, muito frutífera para mim. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer e até a próxima. Bom, então eu agradeço também ao professor Glauco, porque ele que intermediou todo esse contato com a professora Adriana e sempre se mostrou assim extremamente gentil, solícito em relação aos convites da extensão da FECAP. Muito obrigada, professor, porque foi realmente maravilhoso, o debate foi bastante instigante. Eu acredito que nossos alunos eles estão aproveitando bastante. Para que vocês entendam a dinâmica, aqueles que se inscrevem e entram têm direito a certificado. E aqueles que apenas acompanham pelo YouTube têm a questão da aquisição do conhecimento, mas não estão inscritos. E nós estamos tentando também agora a façanha de fazer a transmissão YouTube e Instagram. Um dia vou conseguir fazer isso. Mas eu agradeço bastante pela presença, agradeço a presença daqueles que estão inscritos e que vieram aqui. E vamos para a semana que vem, que já temos mais atividades de extensão, e vamos prosseguir com isso de uma forma que fique registrado, porque é um debate que é extremamente proveitoso, não apenas para o público de direito, mas para a sociedade de um modo geral. E eu só tenho muitos agradecimentos a fazer, gente. Muito obrigada mesmo. E uma boa noite. Tchau, tchau.